A obesidade é uma doença que dura a vida toda. Ela é uma doença crônica, é uma doença que acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ela é uma doença extremamente complexa, ela é uma doença que tem várias causas envolvidas, vários fatores causais envolvidos, fatores genéticos transmitidos hereditariamente, fatores nutricionais relacionados com a cultura alimentar a qual uma pessoa é exposta desde o seu nascimento, as escolhas dos alimentos que ela consome no seu dia a dia, a fatores relacionados à atividade física e ao sedentarismo, a fatores psicológicos, principalmente os quadros de ansiedade e depressão, a fatores relacionados com o sentido de vida ou a perda do sentido de vida e uma série de outras circunstâncias que acabam afetando a vida da gente ao longo de todo o período da nossa existência. Ela não é uma doença simples, é uma doença extremamente complexa e que gera uma série de consequências para o organismo. A obesidade, de maneira geral, ela nunca vem sozinha. Essa ideia de obeso saudável é um mito. Na verdade, não existe obeso saudável, uma vez que o obeso é um doente. Uma vez que a obesidade já é uma doença, não existe obeso saudável. O que nós vemos são casos de exceção de pessoas obesas que levam a sua vida aparentemente com poucas consequências da obesidade. Mas a obesidade é uma doença que tem consequências importantes, que traz consigo outras doenças tão importantes e tão difíceis de serem tratadas quanto a própria obesidade. Dentre essas doenças que acompanham a obesidade, a síndrome metabólica é, sem dúvida, um dos maiores problemas. A síndrome metabólica é uma condição na qual o indivíduo tem a obesidade, principalmente uma obesidade abdominal, a alteração da ação da insulina, o hormônio que regula a quantidade de açúcar no sangue. No caso da síndrome metabólica existe uma resistência à ação da insulina e isso traz alterações nos exames de glicemia do indivíduo, levando a elevação da glicemia ou mesmo quadros de diabetes. A síndrome metabólica cursa também com hipertensão arterial, com aumento dos níveis de triglicerídeos no sangue e com diminuição do número dos índices de colesterol HDL, que é o colesterol protetor das artérias do coração. Então, tendo pelo menos 3 desses 5 fatores, o indivíduo é considerado portador da síndrome metabólica. Isso é o mais comum de acontecer com as pessoas obesas. Além disso, a obesidade traz consigo também um grande complicador e um grande fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como a própria hipertensão, a aterosclerose, que é o entupimento das artérias do coração, levando à insuficiência coronariana, os quadros de angina, de infarto, derrame e até mesmo a morte súbita. Todas essas condições cardiovasculares existem uma chance muito maior de estarem presentes na vida de um paciente obeso do que na vida de um paciente com peso ideal. Além da síndrome metabólica e das doenças cardiovasculares, as doenças neoplásicas
também são muito frequentes no paciente obeso. As doenças neoplásicas é o que a gente chama de câncer. Dentre os tipos de câncer, todos os cânceres do aparelho digestivo são muito mais presentes na população obesa do que na população com peso ideal. Dentre esses tipos de câncer, nós temos aí o câncer de esôfago, o câncer de estômago, o câncer de cólon, o câncer de fígado, vesícula biliar. Todas essas doenças são mais frequentes no paciente obeso do que no paciente com peso ideal. Além da síndrome metabólica, das doenças cardiovasculares e das doenças neoplásicas, nós temos também as doenças articulares, especialmente a artrose de quadril, a artrose de joelhos, que são muito frequentes no paciente obeso por conta da sobrecarga de peso sobre essas articulações. É muito comum esses pacientes, ao longo da sua evolução, cursarem com muita dor nessas articulações devido à artrose e eventualmente precisarem até mesmo de cirurgias para colocação de prótese de quadril ou prótese de joelho. Questões psicológicas são extremamente presentes no segmento desse paciente obeso, questões relacionadas com a autoestima, com ansiedade, com quadros depressivos, enfim, com todo o desajuste de uma pessoa obesa em um mundo extremamente exigente de um padrão de beleza que foi associado, que está associado à magreza ou ao peso ideal, vamos dizer assim. Então, obviamente, essa sensação de inadequação, de não cumprir as expectativas que a própria pessoa estabelece para si ou que a sociedade estabelece para si, é uma situação geradora de um estresse muito grande, de quadros de ansiedade, depressão, frustração, muito importantes na vida da pessoa obesa. Se a gente associar isso à falência de tratamento, que é algo comum no segmento do paciente obeso, esse perde peso e ganha peso comum, esse efeito sanfona comum que acontece, a gente vai perceber que os aspectos psicológicos são extremamente importantes nessa população e muitas vezes são absolutamente desconsiderados, relevados a um segundo plano, mas são essenciais, merecedores de muita atenção por parte do próprio paciente e por parte de profissionais especializados como os psicoterapeutas, os psicólogos que estão aí para cuidar exatamente dessa questão da saúde.